Meu balanço de Elas por Elas até agora. Bom, nós temos 7 capítulos exibidos, né? Agora há pouco, comecinho da noite, foi ao ar o 7º capítulo. E embora tenha algumas coisas que a gente ainda está se acostumando, né? Principalmente quem viu a primeira versão, não é o meu caso de ter visto inédita, né? Porque eu sou um pouquinho mais novo do que a própria novela, né? Mas ela agora já está no Globoplay. Antes circulavam gravações caseiras de um capítulo ou outro, a gente via trecho em video show, esse tipo de coisa, né? E depois do Globoplay, claro, nesses últimos meses, muitos de nós pudemos ver a novela original do Cassiano Gabos Mendes. Eu acho que, apesar de alguns estranhamentos, vamos dizer assim, não com um sentido negativo, né? Mas, de um modo geral, o saldo é positivo, né? A Amora Maltner, o Caetano Caruso e a sua equipe estão muito felizes na direção dessa novela, né? Ela é toda muito marcada por muitas cores, mas as cores todas têm a ver com o estado de espírito, né? Com as personalidades das personagens centrais ali das 7 amigas, né? E claro, do Mário Fofoca, que é o Lázaro Ramos, né? Uh, eu estranhei um pouco o quê? A gravação do tema de abertura, que é o mesmo tema de abertura dos Fevers, né? Coisas da Vida, que a música se chama, né? Mas não são os Fevers que cantam agora, é a Preta Gil com a Duda Beat e a Ivete Sangalo, né? Nada contra nenhuma das três, mas é que ainda mais essa abertura, que talvez a gente foi com muita expectativa, muita sede ao pote, né? Muita gente criticou a abertura e ou a gravação da música. Não acho a gravação ruim, mas talvez ela pudesse ser um pouco mais para cima, mais festiva, mais animada, mais dançante, mais, sabe? Mais up, né? Para que fizesse jus, inclusive, ao clima da abertura e da gravação originais. Não que tivesse que imitá-la, veja bem. Né? E esse é um ponto positivo que eu acho dessa nova versão, pelo menos nesses 7 capítulos. Eu vou usar uma expressão que eu já usei privadamente com alguns amigos meus. A novela está sendo refeita sem que seja uma xerox, né? Uma cópia preguiçosa da novela original, está preenchendo lacunas, está explicando propriamente ou explicando melhor certos pormenores do contexto de passado dessas amigas, né? Então eu acho que isso é muito positivo. Refazer novelas envolve isso, né? E daqui a 20, 30 anos que refaçam de novo, de acordo com a ordem do dia também, e é isso, sabe? Cada versão é uma novela nova. Né? Nós não reclamamos quando vemos filmes que contam a mesma história, várias montagens de uma peça no teatro, né? Tá aí Romeu e Julieta montada há 500 anos, o Rei Lear e tal. Então, por que encrencar com novela, né, gente? Eu entendo o apego, porque eu também o tenho, mas não é o caso de pichar à toa. Vamos pichar, se for o caso, com propriedade, né? Mas, de modo geral, vamos dizer que eu estou gostando, o Luiz Henrique. E as amigas, você perguntou das amigas, né? Quais protagonistas você está gostando mais? Eu estou adorando a Débora Seco. Eu adoro a Débora Seco sempre. E além da Débora Seco, eu estou gostando de todas. Não tem nenhuma que eu falo, não estou gostando. Eu estranhei um pouco, assim, mas aí eu peguei o espírito da coisa, né? A, a Helena, né? Não pela Isabel Teixeira, que é muito boa. Ela não tem que provar mais nada a ninguém. A Maria Bruaca já disse a que veio e tal. Mas nas primeiras cenas ela estava assim muito aquela pessoa que o pessoal vive sufocado por ela na casa, né? Mas o espírito é esse mesmo, né? A personagem da Araci também sufocava todo mundo dentro da casa na versão original. A personagem é malvada, né? Ela é das 7 ali a que mais tem um jeito de ser uma vilã. Então eu estranhei um pouco umas 2, 3 cenas, mas me agrada bastante. Maria Clara Spinelli, muito legal, muito boa, muito bonita em cena, né? Muito natural. A Késia também, como ela mesma disse no Fantástico, né? A personagem originalmente era uma atriz branca, que era a Sandra Breia que fazia, né? E agora ela pensa de um jeito que aquela Wanda é uma mulher preta, né? A Wanda não, que é Thaís, né? Mas agora é uma personagem preta com toda a carga que essa personagem tem que ter por ser preta, por compor um núcleo preto, né? Então isso é muito legal também. E fora as amigas, o Mário Fofoca, né? É uma coisa fantástica o trabalho que o Lázaro está fazendo nessa novela. Com 7 capítulos já dá pra gente falar isso. O que vocês acharam, diz aqui o Denilson Andrade,
Da volta de Pátria Minha. Eu amei. Sabe me dizer se Cara e Coroa virá ainda esse ano? Denilson, o seguinte. Ainda não há uma informação oficial de que de que Cara e Coroa entre no Globoplay ainda neste ano. Como nós já temos o calendário de outubro, nós temos poucas vagas para que isso aconteça, né? Basicamente, se eu não me engano, 2 em novembro e uma em dezembro. Por que eu digo uma? Porque provavelmente, né, também não posso garantir, mas provavelmente uma das novelas do Projeto Resgate do Globoplay de dezembro deve ser O Sexo dos Anjos, né? Porque O Sexo dos Anjos termina no comecinho do mês. Então dá tempo dela entrar ainda em dezembro e aí já fecha a conta e passa a régua, né? Mas nas poucas vagas que há em novembro e dezembro, vamos dizer que umas 3 ou 4, Cara e Coroa, por que não? Quem sabe entre, né? Não há nada oficial em torno disso. E o Globoplay não anuncia com muita antecipação. Né? Agora, a sua outra pergunta sobre Pátria Minha. Pátria Minha já tinha uma volta esperada para esse ano, né? Se eu não me engano, até o Eric Bretas havia deixado isso claro no Twitter, nas interações dele com a gente, quando a gente faz perguntas, né? Tira dúvidas em relação ao calendário de resgate de clássicos do acervo. E agora ela está vindo em outubro, né? As duas novelas do mês, inclusive, são novelas do Gilberto Braga, né? Pátria Minha e Escrava Isaura. Que bom, inclusive, né? Num mês de homenagem, que seria o aniversário do Gilberto Braga agora, né? E as duas novelas eram muito esperadas. Pátria Minha, porque tem muita gente que nem viu e tem curiosidade de ver, embora ela tenha sido tumultuada e tudo mais, né? E Escrava Isaura, porque é um dos maiores clássicos da história da TV Globo e da própria TV brasileira. Então, eu acho que a volta de Pátria Minha é muito interessante para quem não viu, né? Não só dela, como de todas essas novelas que estão voltando. É interessante para quem não viu e para quem viu, e são 30 anos quase, né? A gente tem um outro olhar. Coisas que a gente não entendia direito porque era criança, não entendia a proposta, a profundidade daquilo. Então, às vezes, a gente não gostou tanto porque não era o momento de ver. Mas hoje, 30 anos mais velhos, podemos gostar. Ou o contrário também, né? Vamos lá, quem é o Fábio, próximo? Eu. aproveitando aí a linha do Elas por Elas, a gente tem uma pergunta aqui do Thiago Moura. Sim. Vocês não acham que alguns personagens de Elas por Elas estão muito caricatas? Digo, o texto me parece muito pouco sutil para caracterizar alguns personagens como a Lara, Helena, Carol e Natália. Entendi, Thiago. É, Na versão original, o texto também não é muito sutil, né? Eu, eu não sei se você usou a palavra o texto, enfim, é claro que eu entendo que você queira falar daquilo que elas dizem efetivamente, claro. Mas às vezes a gente usa esse termo texto para falar do espírito da coisa ali, né? Do clima da cena, de como elas se portam, as expressões, né? Porque também vem do texto, né? O autor indica muita coisa, né? Nem tudo é natural do diretor ou do ator. Tem autores que discriminam bem aquilo que eles desejam da cena, né? Inclusive nesse sentido. Mas, assim, é, hoje mesmo eu tuitei isso, inclusive convido vocês a seguirem lá no @FábioCostaTV, né, no Twitter. É, Hoje mesmo eu tuitei falando assim que nos últimos dias eu tenho visto muita gente dizer coisas como Débora Seco está de novo fazendo o papel que faz sempre, né, em Elas por Elas e tal. Mas assim, o que ela faz sempre, entre muitas aspas, levando em conta a televisão, né? Mas mesmo assim tá aí o Hans Garritz, que é um papel totalmente diferente. E a Marlene, né? E ela faz muito bem isso que ela, entre aspas, faz sempre, né? Então não prejudica. Mas se ela está fazendo uma coisa que ela faz sempre, a culpa não é dela. O papel é aquilo, ela tem que fazer daquele jeito. Ela não pode fazer dramaticamente uma personagem como essa Lara, né? Que seria um equívoco. Então, talvez o erro, e essa palavra usada com muito cuidado, porque a diretora sabe o que está fazendo, né? Para escalar a Débora Seco para fazer esse papel. Então, assim, o erro, entre muitas aspas, é de quem chamou para fazer esse papel que é parecido com o que ela sempre faz, e não da própria Débora, que inclusive está muito bem como ela costuma ir em papéis assim, justamente porque ela sempre faz, né? Então a Débora tem todos os méritos. Agora, eu talvez ache um pouco excessivo nisso que você está perguntando,
A Mariana Santos, né? Como a Natália, né? Alguma coisa, quem sabe, da Carol, né? Que é a Karine Telles. Mas a gente tem que pensar o seguinte: os primeiros capítulos, eles são realmente para todo mundo se encontrar ali no tom dos personagens, né? E você tem que lançar as bases de uma história. Quem odeia quem, por que motivo? Uma tomou o noivo da outra, uma foi traída pela outra sem saber que o marido de uma era o amante da outra, esse tipo de coisa, né? Então, assim, até que eles peguem o jeito dos personagens, por mais experientes que sejam, leva alguns capítulos. Então, quem sabe essa impressão que você está narrando passe dentro de alguns dias, né? E eu gostaria de dar uma ressalva para Mariana Santos, porque ela precisou gravar toque de caixa, muita coisa que a Mônica Iose já tinha gravado, né? Houve uma demora de alguns dias entre a Mônica Iose dizer que não ia mais fazer a novela e baterem o martelo pela Mariana Santos. Aí ela precisou regravar, entrar no clima da personagem e tudo mais, caiu de paraquedas ali no projeto há poucas semanas da estreia, né? Então a gente tem que levar isso em conta. Não acho que seja nada que comprometa o resultado da novela. A novela está sendo bastante feliz, de um modo geral, como eu disse há pouco, em resgatar a novela do Cassiano Gabus Mendes sem ser apenas uma cópia daquele texto, daquelas intenções originais. E a Natália da Joana Fon, ela era, sim, bem carregada mesmo, no sentido de que eu odeio todas elas, uma delas matou meu irmão, eu vou descobrir qual foi. E o irmão, não, pelo amor de Deus, você só pensa nisso, vai ficar doida, né? Vamos levar a vida para frente. Você já pensou o dia que você acordar, ver que perdeu tantos anos da sua vida? É a mesma coisa. Quem não viu a novela original, a primeira cena da novela, a primeira novela é bom, né? A primeira cena da novela é o olho da Joana Fon vidrado, lembrando de 20 anos atrás, quando o irmão morreu. A novela começa num close dos olhos da Joana Fon. Então, são características bem marcadas. Eu sou a traumatizada que quer se vingar das outras, né? E por aí vai.